Imagine só, um rei tão sábio que pessoas de terras distantes viajavam dias e noites só para ouvir suas palavras. Um homem tão rico que o ouro em seu palácio parecia não ter fim. Mas agora, imagine esse mesmo rei que começou sua vida cheio de promessas, se afastando de Deus e perdendo tudo o que era mais importante. Essa é a história de Salomão, o homem que teve tudo, mas descobriu que até o maior dos reis pode cometer erros que mudam a história. E se eu te contasse que as escolhas erradas de Salomão levaram o reino a ser dividido, criando uma confusão que durou gerações? Como alguém tão sábio, capaz de resolver mistérios difíceis, deixou seu coração ser enganado? Hoje, vamos viajar pelo tempo e descobrir como o rei que construiu o templo mais magnífico do mundo terminou cercado por altares a deuses estranhos. Prepare-se, porque essa história vai te mostrar que até os mais fortes podem cair e que só existe um caminho verdadeiro para a felicidade. Ei, você está gostando dessa incrível história sobre o rei Salomão? Então não esqueça de deixar o seu like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum conteúdo cheio de curiosidades e lições que podem transformar sua vida. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento. Ele foi um rei muito rico e sábio, mas também cometeu muitos erros. Sua história ensina que, mesmo com tudo o que temos, precisamos fazer boas escolhas para não nos perdermos. Imagine alguém que parecia ter tudo, mas deixou de lado o mais importante: estar perto de Deus. Ele tinha vários irmãos mais velhos, e um deles, Adonias, já estava se preparando para ser o próximo rei. Agora imagine o palácio cheio de cochichos e planos secretos. Mas aí, a mãe de Salomão, Batseba, e o profeta Natã falaram com o rei Davi, que estava bem velhinho, e lembraram a promessa de que Salomão seria o rei. No fim, Davi fez o anúncio, e Salomão foi coroado, mostrando que Deus tinha um plano especial para ele. Ele tinha muita responsabilidade e uma lista enorme de tarefas deixadas pelo pai, o rei Davi. Imagine alguém te dizendo: cuide dos amigos leais, resolva os problemas com os inimigos e, acima de tudo, siga os caminhos de Deus. Foi um começo cheio de desafios, mas também mostrou que Deus pode fazer coisas incríveis, mesmo quando tudo parece difícil. Foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Ele poderia ter pedido riqueza, poder ou até viver para sempre. Mas sabe o que ele pediu? Sabedoria para governar bem o povo. Deus ficou tão feliz com esse pedido que não só deu a ele a sabedoria, mas também riquezas, honra e uma vida longa. Essa história ensina que, quando pedimos as coisas certas a Deus, Ele sempre nos dá muito mais do que esperamos. Um dia, duas mulheres foram até ele, brigando por um bebê. As duas diziam: "Esse filho é meu." O que Salomão fez? Ele sugeriu cortar o bebê ao meio e dar metade para cada uma. Parece assustador, não é? Mas Salomão sabia que a verdadeira mãe jamais permitiria isso. E ele estava certo. A mãe verdadeira implorou para salvar a criança, dizendo que preferia entregá-la a outra mulher. Assim, Salomão mostrou a todos que tinha uma sabedoria especial para resolver até os casos mais difíceis. Ele escreveu milhares de provérbios e cânticos, que são como pequenos conselhos sobre como viver melhor. Imagine alguém que sabia tudo sobre plantas, animais e até as estrelas. Ele usava essa sabedoria para ensinar as pessoas sobre Deus e como viver com mais amor e respeito. Salomão nos mostra que a verdadeira sabedoria não é só saber muitas coisas, mas usar o que sabemos para ajudar os outros e agradar a Deus. Imagine viver num lugar onde todo mundo estava em paz, tinha comida à vontade e até as ruas brilhavam de tanto ouro. As pessoas diziam que a prata era tão comum quanto pedras. Mas isso não aconteceu por mágica. Salomão era um líder esperto que organizou o reino em 12 partes, fazendo com que todos ajudassem a manter as coisas funcionando. Ele também fez alianças com outros reinos, trocando produtos e criando parcerias que deixaram Israel ainda mais forte e rico. Era como um grande quebra-cabeça, onde cada peça estava no lugar certo. Imagine milhares de pessoas trabalhando juntas, cortando pedras, trazendo madeiras preciosas do Líbano e cobrindo tudo com ouro.
O templo era tão bonito que brilhava sob o sol de Jerusalém. E sabe o mais incrível? Quando ficou pronto, Salomão organizou uma grande cerimônia. No momento em que colocaram a Arca da Aliança dentro do templo, uma nuvem cheia da presença de Deus apareceu, tão poderosa que os sacerdotes nem conseguiam ficar de pé. Isso mostrou que Deus estava feliz com aquela obra e com o coração de Salomão naquele momento. Imagine a rainha de Sabá, uma mulher poderosa, ouvindo histórias incríveis sobre ele e decidindo viajar de longe para conhecer esse rei sábio e rico. Quando ela chegou, ficou de boca aberta com o que viu: o palácio, as comidas, os servos e, principalmente, a sabedoria de Salomão. Ela até disse: "Nem metade da sua grandeza me foi contada." Essa visita mostrou que Israel, sob o comando de Salomão, era um exemplo de prosperidade e sabedoria para o mundo inteiro. Ele se casou com muitas mulheres de outros países, não por amor, mas para fazer alianças políticas. Agora imagine isso. Essas esposas trouxeram seus costumes e, pior, seus deuses. Salomão, que construiu um templo magnífico para o único Deus, começou a permitir altares para ídolos em Israel. Aos poucos ele foi se afastando de Deus, esquecendo-se de quem realmente lhe deu toda a sabedoria e riqueza. Essa parte da história nos ensina que até os mais sábios podem se perder se não forem cuidadosos com suas escolhas. 2 vezes, avisando que o caminho que ele estava seguindo não era bom. Imagine Deus dizendo: "Salomão, volte para mim antes que seja tarde." Mas Salomão estava tão envolvido com seus luxos e alianças que ignorou os avisos. Por causa disso, Deus decidiu que após a morte de Salomão, o reino seria dividido. Ele deixaria apenas uma parte para a família de Salomão, por amor ao rei Davi, seu pai. Essa decisão mostrou que até mesmo um rei tão sábio pode sofrer as consequências de suas escolhas erradas. Imagine o grande rei, que era conhecido pela sua sabedoria, agora cercado por altares para deuses falsos, construídos por causa de suas esposas. O homem que escreveu conselhos sobre seguir a Deus estava vivendo de forma oposta. Isso nos lembra que não basta começar bem, é preciso continuar no caminho certo até o fim. Salomão, que tinha tudo para ser lembrado só pelas coisas boas, terminou sua vida deixando o reino em crise espiritual e política. Imagine a cidade de Jerusalém, com o templo brilhando no centro, mas ao redor dele, lugares de adoração a ídolos. O rei que antes dedicou tudo a Deus, agora permitia que o povo fosse levado a adorar falsos deuses. Esse contraste mostra como as pequenas escolhas erradas podem se transformar em grandes problemas, afetando não só o próprio Salomão, mas todo o seu reino. Ele refletiu sobre tudo o que tinha feito e experimentado: riquezas, sabedoria, festas, construções grandiosas. E sabe qual foi sua conclusão? Que tudo isso era como correr atrás do vento, se não estivermos perto de Deus. Ele escreveu: "Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o mais importante na vida." É como se ele estivesse nos dizendo: aprendam com meus erros, o que realmente importa é estar com Deus. Apesar de tudo o que aconteceu, Deus não quebrou a promessa que fez ao rei Davi, o pai de Salomão. Ele garantiu que a linhagem de Davi continuaria, e dessa linhagem nasceu Jesus, o Salvador do mundo. Isso nos mostra que, mesmo quando falhamos, Deus ainda pode transformar nossa história e usar nossas vidas para cumprir algo muito maior. Depois que ele morreu, seu filho Roboão assumiu o trono, mas o povo já estava cansado dos impostos altos e do trabalho forçado que Salomão tinha imposto para construir suas obras grandiosas. Imagine um povo reclamando: chega de tanto peso. Em vez de ouvir o povo, Roboão foi arrogante e aumentou ainda mais as cargas. Isso levou à divisão do reino. 10 tribos formaram o reino do norte, Israel, e apenas 2 ficaram no reino do sul, Judá, cumprindo a profecia que Deus havia feito por causa dos erros de Salomão. Essa história nos lembra que nossas decisões podem impactar muitas gerações. Imagine crianças, jovens e adultos lendo os provérbios que ele escreveu, cheios de conselhos sobre como viver bem e agradar a Deus.
Seus textos, como o famoso Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, continuam ensinando que o mais importante é cuidar do que sentimos e acreditamos, porque disso vem tudo o que fazemos. É como se Salomão ainda estivesse nos dizendo: não cometam os mesmos erros que eu cometi. Imagine ter tudo o que você sempre quis: dinheiro, fama, poder, mas esquecer de cuidar do coração e da relação com Deus. Foi isso que aconteceu com Salomão. Ele começou com um coração dedicado a Deus, mas com o tempo, deixou que os luxos e as influências ao seu redor o afastassem. Essa parte da história nos ensina que não é errado ter coisas boas, mas que devemos sempre lembrar quem nos dá essas bênçãos e viver de forma a honrar a Deus. Ora um lado, ele foi o rei mais sábio e rico de Israel. Construiu o templo e escreveu livros que ensinam até hoje. Por outro, suas escolhas erradas trouxeram idolatria e dividiram o reino. Imagine alguém deixando uma casa cheia de tesouros, mas com rachaduras nas paredes. Isso nos lembra que o que importa de verdade é como usamos o que Deus nos dá, seja sabedoria, dinheiro ou poder, para honrá-lo e ajudar os outros, deixando um legado que inspire gerações. Depois de tudo o que viveu, riquezas, poder, fama, ele concluiu no livro de Eclesiastes: temam a Deus e obedeçam aos seus mandamentos, pois isso é o mais importante para todos. Imagine alguém olhando para trás e dizendo: eu tive de tudo, mas só encontrei sentido quando coloquei Deus em primeiro lugar. Essa mensagem nos convida a refletir. Estamos vivendo de forma a agradar a Deus e encontrar a verdadeira alegria? Salomão nos mostra que esse é o único caminho para uma vida realmente significativa. Agora que você conhece a verdadeira história do rei Salomão na Bíblia, ficou claro que essa é uma jornada cheia de lições preciosas. Salomão nos mostrou que até o mais sábio pode errar, mas também nos ensinou que o mais importante é manter o coração firme em Deus. Por isso, fique atento. Essa história não é só sobre o passado, mas também um alerta para as nossas escolhas no presente. Então, que tal levar esse aprendizado com você? Lembre-se de guardar o seu coração, como Salomão nos ensinou em Provérbios, e de sempre buscar a sabedoria de Deus em tudo o que fizer. Nos vemos no próximo vídeo, cheio de mais histórias fascinantes que vão inspirar você e transformar sua maneira de enxergar a história bíblica. Chegamos ao fim dessa história fascinante sobre o rei Salomão, mas nossa jornada não para por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, porque isso nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como essa. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares ou grupo da igreja e vamos espalhar essas lições incríveis juntos. Até o próximo!